cumprimentar o Toninho Ortega, que é um grande amigo também do meu pai. Em nome do meu pai, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês, cidadãos de Porto dos Gaúchos, servidores públicos, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, e principalmente os moradores daqui de São João. Queria dizer a vocês que essa reunião aqui é extremamente importante, e que quando o Nolar me convidou pela primeira vez, eu não hesitei em aceitar. Eu ainda não participei de uma audiência pública como essa, de uma sessão como essa, em Porto dos Gaúchos, mas vim a São João para participar, porque eu disse a você, falei, eu tenho um débito, como disse o vereador Paulo Ortega, eu tinha um débito em vir aqui agradecer a vocês os meus votos e também fazer uma prestação de conta de tudo que eu venho fazendo lá na Assembleia Legislativa. Queria dizer para vocês que quando eu cheguei lá, e quero cumprimentar aqui, que está aqui da minha equipe, eu esqueci de cumprimentar o Júnior, que é lá de Brasnorte, hoje está lá comigo no gabinete, o Jardel, que trabalha comigo, que é esse menino magrinho aqui, mas que come pra caramba, que trabalha lá comigo na Assembleia, vieram junto comigo. Quando eu cheguei na Assembleia, eu enfrentei muita dificuldade. Vocês lembram tudo que meu pai passou? Você lembra, Toninho, que você era amigo dele, o Baixinho lembra? Vocês, vereadores, Caio, quem quer dar meus sentimentos também pela sua perca, não tenho noção da dor que você esteja sentindo, tenho 2 filhos e não imagino o que seria da minha vida se eu perdesse um deles. Mas tive muita dificuldade e pensei várias vezes em desistir. O que me dava força eram os votos que tinham me eleito deputado e que eu tinha certeza que eu tinha que ao menos concluir o meu mandato. Afinal de contas, quando você se propõe a prestar um papel, a enfrentar um embate eleitoral, você está assumindo um compromisso que é de 4 anos. Né? Então, mesmo em meio a toda a tristeza que eu me encontrava, sem ter meu pai dentro de casa, eu continuava indo ali na Assembleia, devagarzinho, e aprendendo aos poucos. A única mulher, em meio a 23 experientes políticos, que todos os meus colegas ou já tinham sido prefeitos, ou deputados, ou até mesmo senadores, todos já tinham ocupado um cargo público na sua carreira política, e eu nunca tinha feito isso. Mas aí, eu comecei no meu caminho, trilhar o meu caminho, e eu comecei a achar várias pessoas que me motivavam a continuar na vida pública. E eu passei a perceber que quando você faz um mandato com coração, com carinho, sério, sem corrupção, sem se corromper, sem se vender para o governo a troco de cargos, você tem um retorno da população. Por mais que muitas vezes eu não tenha as minhas emendas pagas, Toninho, em todas as pesquisas eleitorais do estado de Mato Grosso, ou eu estou em primeiro, ou eu estou em segundo, ou eu estou em terceiro. Porque não é só a emenda que faz a diferença, mas é o comportamento do deputado, a sua dedicação, a forma como ele se porta perante a sociedade no lar. E eu acredito que seja esse o diferencial que vocês, vereadores e vereadoras, estejam fazendo aqui hoje. De vir, de sentar, de ouvir a população, de ouvir o clamor da população. Isso é muito importante. O Baixinho vir até aqui, fazer uma prestação de conta do seu mandato. Eu vivo falando para ele, eu tenho maior orgulho de ser amiga do Baixinho, de ter apoiado o Baixinho e apoiado o senhor, seu Toninho, porque eu sei da seriedade, do amor que vocês têm pelo município. Isso é muito importante. E eu tenho amor pelo meu estado. Eu fui uma menina que, diferente do meu pai, que teve que trabalhar desde os 5 anos de idade, 6 anos, ia para a roça, o meu avô trabalhava com café, eu posso dizer que eu fui uma privilegiada, eu nasci num berço completamente diferente. Eu não precisava fazer isso que eu faço hoje, mas eu gosto do que eu faço. Eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de trabalhar lá na Assembleia e gosto de colocar o dedo na ferida. Eu podia muito bem, igual fizeram vários deputados na Assembleia, pegar os cargos no governo do Estado e nem ligar para o clamor da população. Dane-se que está faltando saúde, que está atrasado, dane-se o servidor público que está sem receber. Quem se importa com a educação? Às vezes lá na Assembleia eu tenho essa impressão de que as pessoas que estão ali não se importam de verdade com o que a população quer. Porque muitas vezes a população está distante do trabalho do parlamentar. Ele tem que estar presente. Porque quando vocês estão presentes, e eu acho isso bonito de ver,
os vereadores aqui, mesmo os vereadores que são base do prefeito, cobrando ações, reivindicando ações da prefeitura. É assim que tinha que ser. Nós não temos que nos calar a troco de dinheiro nenhum. Porque não tem dinheiro que compre a dignidade de uma pessoa e o caráter dela. Não tem cargo que compre a minha convicção política. Vocês não sabem o prazer que me dá de entrar dentro do plenário da Assembleia e votar só aquilo que é bom para Mato Grosso, porque se engana que eu penso que eu só voto contra o governo. Quando eu acho que é bom, quando a minha equipe considera bom, eu voto junto com o governo. Por várias vezes o governo teve 24 votos. Mas quando eu vejo que vai prejudicar o meu Estado, de alguma forma, ou o cidadão do meu Estado, é o momento que eu sou contra o governo. É importante, por exemplo, a união dos parlamentares. Eu falo sempre para o meu pai, quem sou eu para dar alguma dica para o meu pai? Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Assembleia foi ter uma relação boa com o meu colega deputado Oscar Bezerra. Isso é importante para a região. Porque quando um não consegue, o outro consegue. Essa briga de um ficar falando mal do outro, isso não traz bem nenhum para ninguém. Muito menos para a região. E se nós dois gostamos daqui, somos daqui, nós temos que estar juntos nas demandas que são daqui. Esse pedido que o vereador Nolai trouxe hoje, presidente, que é um pedido de todos os vereadores, da sessão itinerante, eu já tinha pedido ao presidente da Assembleia. Vamos diversificar. Eu sou nascida em Juara, eu amo minha cidade também, mas eu acho importante que toda a região seja estimulada. E Porto está crescendo muito. Porto precisa desse estímulo, a Assembleia precisa vir ver o que está acontecendo aqui. Porque Porto ainda é um exemplo de município perante os outros municípios do estado. É um dos poucos que, em meio à crise, ainda continua a ter ações positivas. Tem município que está retrocedendo, está voltando no tempo. Mas Porto não, Porto continua a crescer. Vocês escolheram bem os seus representantes, tanto os municipais, como aqui estão os nossos vereadores, eu digo quanto a Câmara e quanto ao Executivo. Vocês souberam votar, votaram em pessoas que fizeram e que continuam a fazer, por isso que o município está andando. Eu queria dizer a vocês que eu tenho duas novidades. Eu não sei se o vereador Oscar já tinha falado, mas eles me cobraram muito que todo ano eu sempre deixo uma emenda para Porto dos Gaúchos. Mas eu ainda não tinha colocado uma emenda no São João. Então, para esse ano, eu separei R$92 mil, que o prefeito, junto com os vereadores, acredito que ambos, o Badalo e também o vereador Oscar, vão discutir, mas pelo que eu vi aqui, deve ser para pavimentação asfáltica. E a prefeitura vai dar contrapartida para poder fazer, o maior número de metro quadrado possível de asfalto dentro do município. Então, eu acho que eu estou plantando uma semente aqui. E, além disso, hoje eu trouxe também outra boa notícia ao prefeito Baixinho. Eu soube hoje que Porto dos Gaúchos tem um decreto de emergência. O decreto foi feito à época por causa do volume de chuva, a quantidade de água e etc. E eu liguei hoje na FUNASA, que pertence à superintendência ao meu partido, que é o PMDB, o partido do prefeito Baixinho, e eles nos asseguraram que através desse decreto de emergência, eles vão poder furar 2 poços artesianos em Porto dos Gaúchos, e um deles será aqui no São João. Isso é muito importante. Eu sei que água é vida, é vital ao ser humano. A gente vive sem qualquer coisa, podemos até viver no meio da lama, mas não sem água. Então, vereador Oscar, vereador Badalo, eu quero que depois vocês sentem, junto com o prefeito e os demais vereadores, para ver onde nós vamos furar esse poço. E o Francisco, através da FUNASA, com esse decreto de emergência da Defesa Civil, que já foi dado inclusive por Brasília, quer dizer, já está adiantado. Eu estou fazendo isso lá em Colniza, mas em Colniza Brasília ainda não reconheceu, ainda vai mais uns 15, 30 dias. A gente consegue fazer isso de forma mais rápida, sem ter a burocracia que se teria se o município não estivesse com um decreto de emergência. E, por último, eu queria dizer a vocês devem ter visto o que aconteceu comigo no Fantástico, não nesse último domingo, mas no retrasado, não sei se vocês me viram no Fantástico. Eu sou uma pessoa extremamente combativa com relação ao governo do Estado. Porque eu sempre acreditei que uma região como a nossa, que na minha opinião carrega o Estado nas costas, porque não tem região que produza mais do que a região norte do Estado de Mato Grosso, não pode ser tratada da forma que a gente vem sendo tratada. Eu vi aqui, por exemplo, os vereadores fazendo cobrança à Sílvia.
Como que a prefeitura faz gestão na saúde se o governo deixa de repassar 300 mil reais, já se acumula o atraso do governo do estado com relação à saúde de Porto dos Gaúchos? É uma matemática que não se fecha, porque o município é o irmão pobre. O estado, vamos dizer que é o mais ou menos, e o governo federal é o rico. Se os dois não assistem o município, é impossível de se fazer. As nossas estradas. Eu votei na Assembleia, o FETAB 1, quem fez, vocês devem lembrar que foi meu pai quando era deputado estadual, o projeto era de autoria dele. Teve vício de iniciativa, e aí o governador Silval fez esse projeto do FETAB, que é o que está salvando as estradas. Porque hoje os municípios recebem cerca de 300 milhões por ano, graças a esse projeto que surgiu do meu pai, deputado Viva, porque conheci o anseio de vocês, começou aqui, foi prefeito de Juara com 23 anos, fez esse projeto com dinheiro direto para as prefeituras. Porque quando o dinheiro ficava no governo do estado, é igual um buraco negro, entra ali e ninguém sabe para onde vai. Graças a esse FETAB, os municípios estão sobrevivendo e conseguindo manter as suas estradas. Mesmo assim, mais ou menos, porque as estradas estaduais, por exemplo, elas tinham que ser de total responsabilidade irrestrita do estado. Mas vocês sabem que não é o que acontece. Vai maquinário da prefeitura, vai óleo diesel, e o dinheiro do FETAB só não é suficiente. Aí o governo, no final do ano passado, chegou e falou assim, olha, sentou com todos nós deputados, os 24, nós estamos criando o FETAB 2, mais um imposto para os produtores, mas dessa vez é só para investimento. Vai ser quase 400 milhões por ano só para investimento em estrada. Falei, opa, essa é uma boa para votar, vou votar com o governo. Votei com o governo. Passaram-se 6 meses. Vocês sabem me dizer quanto desse FETAB foi repassado para a estrada? Nada. Nada. E estrada e saúde é vida, é essencial e é básico a todo e qualquer ser humano. É por isso que eu não consigo apoiar esse governo. E aí eu estava no meu gabinete semana passada, já tinha marcado essa audiência aqui hoje, chegou lá a equipe do Fantástico. Falou, deputada, está o Fantástico aí, quer falar com a senhora. Falei, eu já falei, alguma coisa ruim aconteceu, né? Coisa boa não deve ser, porque o Fantástico vem aqui. Ela falou, não, deputada, a senhora foi vítima de um golpe. A gente quer que a senhora ouça, mas a gente não pode falar antes, que a gente quer ver a sua reação. E aí eles viraram para mim, vereadores, e falaram assim, a senhora sabia que a senhora foi grampeada ilegalmente? Falei, não sabia. A senhora está surpresa com isso? Eu falei, não. Eu não estou surpresa com isso porque o governo não paga minhas emendas. O governo não ouve minhas indicações. Quando se fala contrário a mim, é crítica construtiva. Igual os vereadores já fizeram para mim várias vezes, a senhora está em débito com o Porto, a senhora tem que ir mais. Eu não posso encarar isso como uma ofensa. Eles estão cobrando o respaldo que eles me deram na urna. Pois eu estava grampeada ilegalmente por um período de 1 ano numa investigação que se chamava Barriga de Aluguel, que investigava tráfico de drogas. Eles colocaram meu nome lá como se eu estivesse sendo investigada por tráfico de drogas e mais o nome de vários opositores do governador Pedro Taques. Tanto é que esse processo está na PGR, porque envolve o próprio governador, e passaram a nos ouvir ilegalmente, para nos chantagear, para depois poder usar isso na política. Coitado, eu imagino que a orelha dele deve ter ardido quando ele ouviu, porque o que eu falo de mal dele não é pouco. Na Assembleia e no telefone. Mas eu falo com razão. E eu queria dizer a vocês que eu gostaria sim de poder fazer mais. Como eu também acredito que o Oscar também gostaria de fazer mais. Mas se você não tem um governador que colabora, o deputado é o vereador do estado. Os vereadores, se não tiverem o apoio do prefeito, não podem fazer nada. O recurso é do executivo. Isso é inegável. Quando vocês indicam, vocês esperam que o prefeito atenda. Agora, no meu caso, quando eu indico, eu já sei que eu não vou ser atendida. Mas eu não desisto. Porque eu ainda acredito que nós vamos sim, na posterioridade, Toninho, ter alguém que olhe diferente para essa região. Se nós estivermos unidos, sem divisões, sem rixa, é a Janaína contra os caras, é o fulano contra o ciclano, é o ciclano contra o beltrano. Não, é todos pela região norte e noroeste do estado de Mato Grosso. É governo, junto com o vereador, junto com o prefeito, junto com os secretários. Só assim nós vamos fazer a diferença. Só assim nós vamos fazer a diferença. Então não desistam. Não fiquem desmotivados. Eu já passei por isso. Mas agora eu acabo de crer que se estivermos juntos, nós vamos nos recuperar. E nós vamos tirar Mato Grosso
desse paradeiro que o Estado vive. Qualquer um, gente, que assume um governo, ele tem que ter um plano de trabalho, objetivos. Qual que é o meu objetivo principal? Eu quero deixar a saúde assim, a educação assim, infraestrutura assim e tal coisa assim. Um governo que atira para todo lado, ele não vai para lugar nenhum. Pra vocês terem uma ideia, o atraso da saúde passa de 200 milhões e o governo quer fazer um empréstimo semana que vem, essa semana vai para a Assembleia, de 500 milhões para a conclusão do VLT em Cuiabá. Gente, veja bem, o que é mais importante, a vida de um ser humano ou o VLT atravessando Cuiabá? Se não está dando conta de pagar a saúde, por que vai mexer com o VLT? Deixa isso lá. Hoje o Estado vive outra realidade. E eu falo uma coisa para vocês, o pronto-socorro municipal de Cuiabá está virando matadouro. A Silvia, ela deve estar acompanhando o que está acontecendo no Estado. O Hospital de Sinop Regional fechado. De Sorriso prestes a fechar. E o de Colíder vai no mesmo caminho. Os hospitais regionais tem alguns que não têm ambulância. Então, do jeito que está, não dá para ficar. E a gente tem que estar unido nisso. Unidos, em conjunto, para que haja um retorno do governo. E é por isso, Nolar, que eu vou insistir ao Botelho que faça essa audiência pública aqui em Porto dos Gaúchos. Porque o acesso é mais difícil, mas em contrapartida é um município que é referência perante o Estado. E eles vão vir aqui ver que é um povo ordeiro, trabalhador e que tem vontade de fazer tudo para ajudar. Agora, andar para o Porto dos Gaúchos, entrar nas escolas que estão caindo na cabeça das crianças, as escolas que alagam, essa vergonha toda, isso não dá para continuar. Então vamos nos unir e vamos fazer diferente. Não vamos fugir da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, não só minha como deputada, mesmo se não fosse deputada, a responsabilidade civil de cada um de nós é defender o nosso povo e os nossos direitos constitucionais que não estão sendo respeitados. Então quero por último agradecer a vocês, dizer que as duas notícias boas eram essas, né? O poço artesiano, os 92 mil vão vir, e que ano que vem, eu conversei já com o Baixinho, vamos fazer mais, tá, Oscar? Para poder estimular também vocês aqui, porque eu sei o quanto São João contribui com o Porto dos Gaúchos e contribui com o Mato Grosso. Muito obrigada a todos vocês.